sabia que o nosso corpo inteiro muda, não só durante a vida, mas durante o mês? Sobre isso nós vamos conversar com o Dr. Pellini. Olá, Tudo bem? Boa tarde. Prazer em recebê-lo sempre. Dr. Pellini, adorei a ideia da pauta e perguntei de quem que foi a ideia? Do Dr. Eliano Pellini. Talvez seja a primeira vez que se fale num programa de televisão sobre isso. Pois sabe? é. Porque Nosso desafio é grande. A ideia é você mostrar que as mulheres têm 9 vaginas diferentes durante a vida e durante o mês pelo menos 5. O que muda, Dr. Eliano? Teoricamente você tem um ciclo hormonal que no universo masculino não tem. De segundo a segundo os homens têm o mesmo nível de hormônio masculino. No universo feminino, de manhã, de tarde, de noite, o hormônio feminino tem flutuações. No mesmo dia? No mesmo dia e predominantemente a cada semana. Então você tem a primeira fase de 7 dias, a segunda fase até 14, depois 21, aí o ciclo menstrual. E todas essas mudanças hormonais têm efeito sobre a vagina. Porque a vagina tem um tecido epitelial que descama. E dependendo de cada semana, ela descama mais ou menos, fica mais estrogênica, mais úmida ou mais seca. E conclui com a gravidez, conclui com a lactação e conclui com a menopausa. Então hoje a ideia é falar um pouco sobre o que você poderia saber, porque isso influi como? Teoricamente na vida sexual. Por exemplo, No bem-estar também? também, se você conhece a sua lubrificação vaginal e sabe de determinados momentos do mês ela é mais seca e pode usar um lubrificante hoje para melhorar a sua vida sexual, você está melhorando a sua qualidade de vida. Sim. Aqui eu trouxe todas as imagens chamadas histológicas. Nós estamos vendo a estrutura vaginal vista ao microscópio. Tá. Aqui foi feito um corte sagital. Você vê essa parte de baixo é uma parte chamada membrana basal. É onde você tem as circulações dos nervos, a circulação do sangue, a circulação venosa. E depois você tem aquela camada que parece ponteada, como se fossem ondas. Zigue-zague? Zigue-zague, chama-se camada de Malpighi. É onde as células vaginais são produzidas e elas vão subindo até chegar na luz da vagina lá em cima e descamam. O que é trófica que está escrito? Essa é a vagina ideal. Isso quer dizer, se você pudesse desejar a natureza, uma vagina que suporta o ato sexual, suporta o parto, suporta todas as estruturas planejadas pela vida biológica para ela, é essa aqui. Chama trófica. Trófica porque tem aquela na menopausa que nós vamos chamar de atrófica. Ah, tá. Que é aquela que secou definitivamente. Veja que ali você tem centenas de camadas. Muitas. É diferente da pele, que além das camadas tem uma superfície de um tecido chamado queratina. A vagina, por não ter essa queratina, é uma mucosa. Então ela tem líquido de lubrificação. Esse líquido vem dessas pequenas veias internas. Assim como a parte interna da boca. Na gengiva também é uma mucosa, só que na gengiva você tem glândulas salivares, Sim. que produzem saliva. Sim. A vagina não tem glândulas para produzir líquido vaginal. É como se fosse uma represa. Durante a congestão sexual, a vagina enche de líquido e esse líquido transpira pela mucosa e molha a parte interna da vagina. Tá. Então aqui a parte de cima seria a luz, a parte interna, a parte de descamação, as células Malpighi e a camada basal. Uma Perfeito. vagina dessa, você está bem... Pode dar luz, pode tudo Parte certinho. natural, você pode Parte ter natural. vida sexual agradável, confortável, lubrificação adequada. Tá. Essa é a vagina dos sonhos, é a vagina desejada. Se você pudesse mantê-la durante toda a vida assim, você estaria muito bem. Mas aí, durante o mês, essa vagina vai sofrer uma mudança. Você viu aquelas camadas que descamam? Sim. Agora eu estou fazendo um estudo diferente, chama estudo citológico. Eu estou passando uma espátula, retirando as células que descascaram e colocando numa lâmina de microscópio. Perfeito. E estou corando com corante, hematoxina, eosina, que dão as cores diferentes de acordo com o nível de hormônio feminino que tem. Então, a primeira vagina que eu vejo ali é uma vagina de 7º dia. Contando como o primeiro dia, é o dia que você menstruou. Tá. Final da menstruação, então. Final da menstruação, começa a produção de hormônio feminino no seu ovário. Chama estrogênio. Então, essa vagina que tem aqueles núcleos redondinhos, Mais células escuro. mais escuros, é característica do início pós-menstrual. Tá. E começa, então, a produção de hormônio feminino culminando nesse meio. Você já vê que os núcleos são bem pequenininhos e as células começam a ter uma cor rosada. Essa vagina é chamada ovulatória. 14º dia. 14º dia. Tá. Depois, 7 dias depois, você já começa a ver que as células começam a se descamar. Elas não têm mais aquela qualidade redondinha, núcleos perfeitos. Você percebe que elas começam a se produção descamativa e começam a aparecer lactobacilos, que são essas pequenas cobrinhas que você vê ali. Isso é saudável. Isso é saudável e é no final do seu ciclo. Então você teve 5, 7 dias de estrogênio, pico de estrogênio na fase ovulatória. Se você pudesse, nessa fase, tem um líquido como se fosse um fio,
chama-se mucofilante, você sabe que está fértil. E, teoricamente, aqui você já entra na fase final, 21 dias. Perfeito. Se você tivesse que escolher ou pudesse escolher, a melhor vagina para ter relações aqui é essa aqui. A ovulatória. A ovulatória. A natureza tem interesse que você tenha relações nesse período para engravidar. A mulher que faz tabelinha é obrigada a ter relações aonde? No início do ciclo, para no 10º, recomeça no 17º. Então tem relações em vaginas muito ruins, muito secas. Para ela, né? Para ela. E para o parceiro também, né? Na próxima lâmina, você vai ver que aqui nós já temos 3, né? 3. Agora eu tenho mais 2. A de cima, você vê que as células já estão completamente engruvinhadas, a gente chama de naviculares. São células dobradas. E o núcleo praticamente está se fragmentando. Você já vê células descamadas, machucadas, feridas. Isso é sinal que é 4 ou 5 dias antes de menstruar. É o fim da vida da célula? Fim da vida da célula daquele mês. Sim. Porque depois de 7 dias que tudo descamou, começa de novo. Que coisa, então veja humano. que interessante, né? Você tem durante um mês 5 vaginas diferentes que você às vezes percebe. Nessa relação ela é mais confortável, nessa aqui é extremamente desagradável. E o odor é diferente, a cor do tecido é diferente. Isso que é interessante. A gente sabe hoje que se você pegar, por exemplo, homens muito experientes sexualmente, eles podem reconhecer pelo odor e pelo sabor do líquido vaginal se está mais no dia 21, se está mais no dia 17, no dia 14. Esse tipo de exame, chamado histologia funcional, poucos médicos fazem hoje, porque é um procedimento que foi substituído pelo ultrassom. O ultrassom consegue ver o ovário, 7º dia, 14º, ovulatório. Sim. Isso era muito útil para você tipar as células vaginais, 7º dia, 14º, e para confirmar se a mulher tem período fértil. Tá. Agora vamos dizer que ela engravide. Você vai para uma vagina diferente, porque o hormônio feminino já não é mais o estrogênio, é o estriol, você passa a ter progesterona produzido na placenta em nível alto, e as células ficam desse tipo assim, tá vendo, redondinhas, focalizadas. Mais um pouco para frente, pós-parto, no próximo, você vai para aquele chamado lactacional. Você está amamentando. Então, se eu vejo aquelas células hoje num exame citológico, já sabe que é uma mulher que está amamentando. E quem domina ali é um hormônio chamado prolactina. Se você planejar, essa vagina não é ideal para a vida sexual, porque a natureza tem interesse que você amamente e o interesse sexual cai e a lubrificação também cai. Então, vaginas puerperais ou vaginas lactacionais não são ideais para a vida sexual. Justamente para o corpo. Para a natureza se centralizar na amamentação do bebê. Perfeito. Quando você desmama, você vai voltar depois para aqueles ciclos naturais, 6 meses depois do parto. Mas, infelizmente, quando você chega aos 40 anos, 45, a vagina vai caminhando por um processo menopáusico. E aí aparece esse fenômeno aqui. Você vê que as células são extremamente destruídas, não tem mais aqueles núcleos redondinhos, aquela cor rosada, não há mais hormônio feminino. É uma vagina chamada menopáusica ou atrófica. Aquela camada de centenas de células fica fininha. Por isso que essa mulher, ao ter relações, queixa de ardência, de dificuldade de lubrificação. E, infelizmente, temos uma outra vagina chamada inflamatória, que é aquela complicada. Quer dizer, ou tem uma infecção, ou tem uma vaginite por cândida, ou tem menopausa e se somou alguma doença inflamatória, tipo artrite reumatoide. Então, veja que, se você puder prevenir, o ideal seria sempre ter a vagina trófica. E é o que a gente tenta hoje, mesmo durante a gravidez, durante o pós-parto, durante a amamentação, nas mulheres na menopausa, nas mulheres fumantes, com doenças crônicas. A gente sempre tenta manter a vagina trófica. A palavra-chave hoje é receptiva. Uma vagina pronta para se lubrificar para o ato sexual em qualquer dia do mês, em qualquer fase da vida, inclusive na velhice. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente já começa respondendo agora. A primeira pergunta foi enviada pela Tatiana. Acho que os meus grandes lábios são maiores do que o normal. O que devo fazer? E aí eu pergunto, o que é normal? Tatiana, o que você acha do seu nariz? O que você acha das suas orelhas? Do comprimento dos seus dedos? São seus. Teoricamente, todas as mulheres têm vaginas. A palavra vagina não define os grandes lábios. Seria o que a gente chama de vulva. Vulva vem do latim, válvula. Como se os lábios vaginais fossem 2 planos. Um que se fecha frente a frente, que são os grandes lábios, e um que se fecha um sobre o outro, como se fossem as portas de um bar, né, que se fecham e abrem, chamados pequenos lábios. Cada mulher tem os seus. Como nós somos feitos com 2 metades, às vezes o lábio direito é maior que o esquerdo ou vice-versa.
Às vezes o lábio menor é longo, comprido, saliente. É provavelmente isso que ela está reclamando, quando os lábios menores são muito visíveis e incomodam durante o biquíni, uma calça justa, uma calcinha mais apertada, dá esse volume que desagrada muitas mulheres. Se for anormal mesmo, o exame ginecológico confirmar, existem cirurgias que podem reduzi-la. Mas muito provavelmente alguém comentou com ela que é anormal, porque dentro do seu estado anatômico pode ser perfeitamente natural. Perfeito. Mais uma pergunta. Flávia, tem uma neta que está na puberdade e sente muita vergonha da sua região íntima. Como podemos ajudar as adolescentes a entenderem e a amarem o próprio corpo? Então, infelizmente, no passado, não era comum meninas, adolescentes se olharem com o espelho. Apesar de a famosa história da Branca de Neve, onde você tem lá a rainha, a madrasta que tinha um espelho que dizia se ela era bonita ou não, todo mundo pensa no rosto. Mas imagine se a madrasta olhasse a sua vagina e dissesse: existe alguma vagina mais sexy do que essa nesse reino? Isso seria uma mudança radical, se toda menina aprendesse a olhar a sua vulva. Infelizmente, hoje, pela troca de e-mails, principalmente o WhatsApp, acesso à informação também, elas né, têm doutor muitas Tellini? fotos chamadas nudes que transmitem uma para outra. Tem na Netflix, podemos falar disso? Podemos. Tem um vídeo chama Sex Education, e são 8 sessões, onde cada uma dessas sessões tem uma disfunção sexual. É interessante o Muito documentário? interessante. Ah, então, ó, já fica como dica. Como chama? Sex Education. Sex Education. Ele é uma série inglesa. 8 episódios 8 só. episódios só, curtinho. Cada um deles tem uma disfunção sexual. E num deles tem, durante a escola, a apresentação da escola, uma menina fotografa a sua vagina e posta para quem puder descobrir quem é. E é muito interessante, não vou dar spoilers do final, porque teoricamente isso está acontecendo. A menina fotografa a sua vagina, manda para outra para ver se é diferente da dela. Como no passado os meninos se olhavam nos banheiros, as meninas hoje podem se ver com as fotos das suas genitálias. Tá. Provavelmente isso pode ter gerado um bullying. A sua vulva é muito escura, o seu lábio é muito grande, a sua vagina é muito apertada e muito provavelmente a Flávia deve ter essa neta que recebeu essa informação e não gostaria de se expor. Infelizmente, isso é um fenômeno que vai evoluir com a idade. Existe, lembra que nós falamos aqui? Evoluiu e evoluir, né? Do pudor ao poder. Sim. Essas meninas vão sair desse pudor de vergonha da sua genitália até encontrarem um parceiro ou se identificarem com a sua vida sexual a ponto de se sentirem seguras. Infelizmente, é uma questão de tempo. Evitar esses sexing e bullying falando sobre genitália feminina e, se possível, ler informações. Existem vários aplicativos hoje que discutem sexualidade feminina de uma forma extremamente simples, como o Tarja Rosa, por exemplo, onde as meninas, entre elas, discutem essas dúvidas. Mas isso vai se resolver... O que é o Tarja Rosa? O Tarja Rosa é um aplicativo de alguns produtos anticoncepcionais. Hoje, todo anticoncepcional tem um aplicativo para mostrar como que você toma a pílula. E alguns outros têm aplicativos de discussões. Então, por exemplo, essa dúvida dessa menina pode ser jogada. Aí, Flávia, entra nesse Tarja Rosa, É né? muito Porque interessante, como avó, é. se ela tiver mais informação, ela tem É um uma conversa aplicativo que melhor. serve para médicos, serve para leigos e serve também para usuárias de Tarja pílula. Rosa. Tarja Rosa Qualquer pessoa oficial. pode entrar. Qualquer pessoa. Tá. Tá? Provavelmente o tempo vai mostrar que isso é puramente um momento da puberdade. Assim como eu sou pé grande, eu sempre fui bulinado porque era alto, meu apelido na escola era poste, mas era dentro da escola. Hoje, infelizmente, o bullying está do lado da mãe, no seu telefone, no seu iPhone, no seu smartphone. Então, isso tem que ter certo cuidado e vai passar tranquilamente. Tá. Mais uma pergunta. Marcela, existe um jeito certo para lavar a vagina? Bom, aqui você vê, nós não estamos falando de vagina, estamos falando de vulva. Isso. Na verdade, os órgãos genitais femininos foram planejados para uma situação muito comum da natureza. Uma mulher normal vai se agachar para plantar, para cuidar de um filho, para urinar, e nesse momento a vagina se abre e entra ar. E isso não tem nenhum inconveniente, a vagina e o ânus estarem muito perto, porque o ar vai entrar na vagina, vai ativar os lactobacilos, vai mudar o pH para ácido e protege a vagina. Então não precisaria fazer nada desde que você tivesse os pelos originais no lugar. Tudo mudou. E se você usasse saia, sem calcinha e ventilasse toda vez que agachasse. Tudo Mudou mudou. tudo. Então é evidente que hoje não é ideal você pensar em lavar a vulva ou lavar a vagina. Nunca deve se fazer ducha vaginal.
Isso é agressivo, modifica a sua flora e as bactérias anormais podem crescer. O jeito certo é a higiene normal, só que a gente aconselha que você use o seu sabão predileto para higiene normal, se possível termine com a região genital e depois faça uma higiene local, um enxágue, com produtos específicos chamados desodorantes íntimos ou hidratantes íntimos ou sabonetes íntimos para acidificar um pouco a vagina. Principalmente se você trabalha de calça comprida, de meias de nylon ou se você depilou completamente. Então você pode usar o seu banho normal, depois, se possível, fazer um enxágue com produtos ácidos, que isso estão disponíveis no mercado, e muito provavelmente, se você sente que transpira muito, secar com o secador. Isso ajuda a você não ter essa sensação de umidade. Esse sabonete íntimo ou hidratante íntimo, eu só vi em líquido. Não tem pedra, né? Não tem sabonete, porque para você fazer o sabonete, você tem que esterificar o produto. Sabe como é que faz sabão, né? Sim. Você usa banha, gordura e esterificada. E isso mantém o pH do sabonete acima de 6. E eu preciso de pH 3,5. Tá, então por isso que é todo sempre desodorante hidratante ou produto de higiene íntima tem que ser pH. Quando você comprar, veja o pH. 3,5, 4,5 é o ideal. Perfeito. Continuar com as perguntas agora da Débora. Já li em vários sites que é possível fortalecer a vagina, mas qual é o objetivo disso e quais exercícios são indicados? Bom, Débora, isso é um fenômeno perfeitamente passível, real, visível. Então é possível? É possível. Ele foi muito comentado esse fenômeno em alguns anos passados em filmes eróticos, onde as mulheres lançavam bolinhas de ping-pong, bananas, e faziam malabarismos sexuais com as suas vaginas, um processo chamado pompoarismo. O que você está perguntando e o que a gente divulga não tem absolutamente nada a ver com erotismos sexuais. Tem o objetivo de contenção e proteção da sua musculatura pélvica. Lembre que é essa musculatura chamada assoalho pélvico que sustenta a bexiga, sustenta o intestino e sustenta a vagina. Inclusive impedindo escape de urina, né? Impedindo incontinência urinária ao esforço, impedindo que com a idade o útero ou a vagina desçam, produzindo cistoceles, retoceles ou prolapsos. É o que chamava de bexiga caída antigamente. Então hoje, por exemplo, eu estou aos 25 anos. Eu posso começar a treinar a minha musculatura pensando no parto. Que eu quero um parto natural, eu quero uma musculatura que abra, espace o bebê e volte ao normal. Eu tenho que treinar. Eu posso pensar também na minha menopausa, onde o hormônio feminino vai desaparecer, a vagina vai ficar muito fina e os músculos vão enfraquecer. O que poderia ser feito? Automaticamente lembrar como se fosse fechar o ânus. Fechar o... Por exemplo, eu estou fazendo isso agora, você faz ao mesmo tempo, ó. Fecha, abre, fecha. Que pena que não tem o CQC, né, gente? E o ideal é você fixar isso num determinado momento. Por exemplo, você está dirigindo no carro. Parou no farol, você automaticamente... Só que não faz cara de pressão. Se alguém vai olhar do seu lado, vai perceber que você está fazendo isso. Então, parou no farol... Mas é fazer disso como uma atividade física. Física. Parou no farol, eu travo. Não vale a pena você fazer esse exercício urinando ou evacuando. Tá. Porque se você faz urinando segurando a urina, você pode levar bactérias da vagina para cima. Não é legal. Então o ideal seria sempre, se possível, fazer fora do ato urinário ou do ato evacuatório. Pode fazer durante o ato sexual? Pode. Comprimir, fechar a vagina e perceber se o parceiro nota. Mas, doutor Pellini, como é que eu vou saber quantas vezes, se tá bom? O ideal é você padronizar. Por exemplo, eu vou fazer pilates 2 vezes por semana. Durante o pilates eu vou fazer 15 vezes. Ah, tá. Eu estou dirigindo daqui à casa da minha mãe. Tem lá 6 faróis. Eu vou fazer 6 vezes. Quanto mais vezes, melhor. Entrar na Você rotina. pode fazer, fechar e contar até 15, 20 e soltar. Ou fazer movimentos fecha e abre rápido. Tá. Esses exercícios feitos pessoalmente podem ser em qualquer fase da vida. Só não se aconselha serem feitos durante a gravidez. Tá. E hoje você tem profissionais que são as fisioterapeutas especializadas. Nós tivemos uma pauta com a Denise que falou sobre isso. Hoje a gente tem também disponíveis pesos vaginais, dilatadores vaginais e vibradores especializados feitos por fisioterapeutas para melhorar o assoalho pélvico. Hoje você tem cadeiras eletromagnéticas especiais que você senta, faz como se fosse uma sucção no seu assoalho pélvico para que você fortaleça esses músculos. Não pense em objetivo sexual, pense em benefício de saúde
qualidade de vida e proteção das suas funções urinárias com a idade. Perfeito. Vamos continuar. Marta. O médico da minha filha disse que ela precisa se cuidar para a vagina não cair após o parto. O que isso significa e como ter esse cuidado? Então, segue o que nós estamos comentando. Se você imaginar num corte transversal, você tem a uretra e a bexiga em cima, a vagina com o corpo do útero no meio e atrás o ânus e o reto com o intestino. Então você tem a vagina que ela pode cair pela parte de cima, é o que a gente chama bexiga caída ou cistocele. E ela pode cair pela parte de baixo, que é o retocele. Então, quando uma mulher no exame ginecológico faz força, eu posso ver a bexiga descendo ou posso ver o reto subindo. Ou posso ver os dois saindo, inclusive o útero. Chama cistocele, retocele, prolapso uterino. Se o prolapso é pequeno, é 1 grau. Mas há mulheres que perdem o útero completamente para fora. A palavra não é vagina caída, é cistocele, retocele ou prolapso. O que fazer para prevenir? Isso. Exercícios pélvicos. Durante a gravidez, porque a filha dela está grávida, né? Agora não seria ideal, porque Então, esses como é que exercícios pélvicos durante a gravidez têm que ser feitos com orientação. Porque se ela tiver placenta baixa, se ela tiver dilatação do colo, ela não pode fazer. Estando uma vagina normal, de uma mulher grávida normal, ela pode fazer. O que a gente aconselha? Não ganhar peso. O principal inimigo para a bexiga descer ou o útero descer é, infelizmente, peso. Então, se você ganha 35 quilos numa gravidez e não consegue retornar, com a menopausa, infelizmente, pode haver risco. E proteção na hora do parto. Tem que ser gente muito experiente para assistir o parto, para que o bebê não rompa essa musculatura, chamada rotura perineal. Se o médico tiver necessidade e você, o projeto de parto, permitir, pode-se fazer uma abertura cirúrgica chamada episiotomia, que hoje é muito discutível, porque tem mulheres que não querem, mas o médico tem que ter autonomia para perceber que se não fizer, pode romper os músculos elevadores do ânus. Tá. Então isso é um acordo que o médico tem que fazer e o plano de parto tem que fazer. Tem mulheres que vêm e dizem, eu não quero no meu plano de parto episiotomia. Mas, infelizmente, às vezes o bebê tem um volume muito grande e na hora do parto eu sinto que a musculatura está sofrendo. Eu preciso aliviá-la. Tá. O tratamento é não ganhar peso, um bom obstetra, um parto bem assistido, com anestesia adequada e, terminando a gravidez, uma fisioterapeuta para trabalhar a musculatura. Perfeito. Mais uma pergunta da Luciana. Pelos encravados na região da vulva podem causar alguma doença? Então, na verdade, não é ideal que surjam pelos encravados nessa região. Se estão aparecendo, existe alguma alteração metabólica. Então, provavelmente, resistência insulínica, risco diabético. Mulheres que têm excesso de hormônio masculino e produzem muito óleo, muita gordura nos pelos. Síndrome de ovários policísticos. Doenças como foliculites da pele, infecções perianais. Então, muito provavelmente, pelo encravado não seria comum. Mas, infelizmente, com a depilação constante, com o nylon, com a calça justa, com o jeans, você vê muitas mulheres assim. O ideal é fazer um planejamento com o ginecologista, porque às vezes se tem ovário policístico eu vou ter que usar uma pílula para equilibrar o volume de hormônio feminino. Posso usar cremes anti-inflamatórios e muitas mulheres pioram muito quando menstruam por causa do absorvente, por causa da umidade que o absorvente traz. Nesse caso, às vezes vale a pena bloquear a menstruação por um prazo, 6, 7 meses, para dar mais conforto e não tornar a vagina úmida naquele período. Mas não é normal. Infelizmente, vale a pena discutir isso com o ginecologista. Pode ter alguma doença associada, pode. Diabetes, hipertensão, pode estar associado a síndrome de ovário policístico. Perfeito. O doutor Eliano Pellini é médico, ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. Telefone do doutor Eliano Pellini, 11 5052 1409. 5052 1409. E-mail secretaria@consultorio.med.br. secretaria@consultorio.med.br. No Instagram, @Eliano Pellini, Pellini com 2 L's. E é Pellini com II. Eliano Pellini. Regina, para a gente terminar, por favor. Veja que os homens têm um pênis só, do nascimento à morte. E cuidam dele com muito cuidado. Toda vez que ele vai urinar, ele olha, elogia.
As mulheres têm 9 vaginas diferentes durante a vida e não cuidam quase nunca delas. Não se elogiam, não se valorizam, não se reconhecem. Veja que as queixas são: a minha é diferente, a minha é feia, a minha é esquisita. Muito raro o homem dizer isso. O que a gente aconselharia? Que as mulheres se olhem mais, não discutam com as parceiras como é o seu genitália, certo ou o errado, mas valorize aquilo que a natureza te deu, porque será um equipamento muito importante para a sua vida. Tá. E em momentos muito preciosos, como por exemplo dar luz, amamentar, Sem dúvidas, não é? você teria que elogiar essa moça chamada vagina, Exato. que deu à luz e Exato. 6 meses depois voltou a ser funcionalmente, sexualmente, como seu parceiro queria. Mas precisa cuidado, não pode ser abandonada, cuidar só do rosto, cuidar só da estética e esquecer que Da você tem parte um órgão íntima. tão interessante, tão morfologicamente interessante. Muito obrigada. Um abraço especial para sua filha. Ah, Achei obrigado. ela um encanto de menina. Obrigado. Vai com Deus, doutor Pellini. Obrigado Até a a você. próxima. Até já. Com licença.